Graças a paz, meus irmãos, bom dia. É uma alegria poder estar aqui mais um domingo de manhã com os irmãos, onde juntos nós meditamos na palavra de Deus, falamos sobre assuntos do passado, histórias do presente, e juntos nós aprendemos, sempre tendo como referencial ou um farol as Sagradas Escrituras. Eu quero parabenizar desde já todas as mães que estão aniversariando hoje no dia 9 de maio, o dia que é comemorado o Dia das Mães. Nós sabemos que o Dia das Mães não existe uma data específica, o Dia das Mães são todos os dias, não é? Nós que temos esse amor intrínseco dentro de nós, sabemos a importância da mãe, nós nos alegramos juntos com as mamães para comemorar esse dia. Eu quero parabenizar a minha esposa, a Vânia, essa mãe maravilhosa que você é, essa esposa dedicada, amorosa. Que Deus continue te abençoando e te dando saúde. Quero, eu e minha família, ser solidários. Nós queremos ser solidários às famílias que perderam as suas mães pela Covid ou por qualquer uma outra patologia. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus console, oriente, conduza a cada um de vocês, a cada família, nessa perda tão significativa, que Deus possa encontrar um espaço dentro do lar de vocês, dentro do coração de vocês, para que Ele possa trazer esse consolo nesse momento de perda, volto a dizer, pela Covid ou por qualquer uma outra patologia, não é? Esse momento triste que estamos vivendo por conta do Covid. Nessa manhã eu gostaria de meditar com os irmãos, e nessa meditação, essa pequena conversa, eu gostaria de ler com os irmãos na carta de apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 13, a parte B do versículo, que nos diz assim: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos, capítulo 5, versículo 13, a parte B. Quando nós ouvimos essa palavra perseverança, vem várias coisas à nossa mente, ao nosso entendimento, e uma delas é a capacidade que o indivíduo tem de recomeçar, perseverar, tendo perdas, sofrendo prejuízos e tendo essa capacidade de retornar ao início e fazendo esse ciclo contínuo. Existe um nome que é dado a isso, que é a palavra dada a isso, que é resiliência, Uma pessoa que tem resiliência, ela tem a capacidade, como todos nós temos essa capacidade, todos nós temos essa capacidade de avançar, retroceder e fazer esse ciclo. É claro que isso vai de cada indivíduo, de cada indivíduo com a sua maturidade ou não, mas todos nós temos essa capacidade que, diante de situações adversas, de situações de pressão, nós temos condições de fazer esse ciclo. Estudiosos no assunto dizem que nós, os seres humanos, somos dependentes desse ciclo de pressão, de perdas, porque, sendo assim, a todo momento nós vamos crescendo, vamos adquirindo experiências, e isso acaba sendo um benefício, Um benefício. No versículo diz que a tribulação, ela produz perseverança. Então, a tribulação, as perdas, as pressões, os momentos difíceis, eles tendem a produzir em nós alguma coisa boa,
Nesse momento que estamos vivendo por conta do Covid, várias famílias estão vivendo experiências extremas de perdas, de espera, de tensão por conta de algum familiar que está internado, está entubado, e existe essa tensão, essa preocupação do que vai acontecer. E quando tudo isso passar, quando tudo isso terminar, com certeza as pessoas que se permitirem, elas vão sair mais fortes de tudo isso, né, de todo esse momento difícil que nós estamos passando hoje. E isso vai trazer um benefício, isso traz um benefício, essa pressão vivida, esse luto vivido, né? O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer, ou seja, o choro, eles virão, porque nós não vivemos em uma redoma, nós não vivemos isolados dos acontecimentos hoje, com o Covid, dos acontecimentos mundiais com relação a essa doença. Nós não vivemos em uma redoma, quer sejamos cristãos, quer sejamos judeus, quer que sejamos de qualquer uma outra religião ou uma crença, nós não estamos imunes a sofrermos perdas, pressões, tristezas. Nenhum de nós estamos imunes a isso, nós não vivemos em uma redoma. Agora cabe a cada um de nós decidirmos o que vamos fazer com essas experiências vividas. Existe um ditado chinês que diz assim: seja como a água que se adapta em qualquer recipiente. A água, né? Em qualquer recipiente que você coloque a água, ela vai se adaptar nesse recipiente, independente das curvas que eles tenham, independente das extremidades que venham a ter. A água ela se adapta, ela consegue entrar nesses orifícios e preencher esse espaço vazio. E tem um outro ditado árabe que diz que o ser humano é como um tapete que de vez em quando precisa ser sacudido, né? Que precisa sair da zona de conforto. Então isso nos traz um crescimento, isso nos traz maturidade, né? Para continuar à frente, continuar adiante, né? Nesse ciclo, né? De sermos resilientes, nesse ciclo onde a resiliência e a fé elas andam juntas, né? Esses dois sentimentos. Eu tenho fé, eu me permito, por isso eu continuo, né? Eu tenho fé, eu sou resiliente, por isso eu continuo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse mesmo tema, né, falando sobre resiliência e a capacidade de seguir adiante em situações extremas, um acontecimento que todos nós conhecemos e ficou gravado na história da humanidade, onde tudo começou em 1933, no Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Isso começou em 1933, quando Adolf Hitler, né, esse personagem que ficou negativamente conhecido na história da humanidade, ele foi nomeado em 1933 como chanceler da Alemanha. E o objetivo era resolver o problema grave que existia político e econômico do país. E com essa função que foi dada a ele empreendeu vários golpes, né? E com esses golpes ele acabou tomando conta, né? Conseguiu o controle absoluto da Alemanha, Adolf Hitler. E então começaram as perseguições. A perseguição a um povo que nós muito ouvimos falar é o povo judeu, mas houve a perseguição aos russos, aos ciganos, a homossexuais, a negros. Então
é falado muito sobre os judeus devido à execução em massa que Adolf Hitler empreendia sobre esse povo, o povo judeu. E essa perseguição aos judeus ela se deu por etapas, né? Eu anotei algumas etapas. Os judeus não eram considerados como gente, não se podia comprar nada de judeus, os judeus comerciantes, eles não compravam nada dos judeus, porque eles eram um povo, uma raça, né, que não eram considerados como gente. As crianças eram discriminadas nas escolas, e aí existia sempre um slogan que era colocado que os judeus eram considerados como povo perigoso para o bem-estar da Alemanha. Então começou a vir essa perseguição em massa, né? Perseguição essa que Adolf Hitler empreendeu com os judeus, e foram construídos vários campos de concentração na Europa. E com isso os judeus eram conduzidos, eles deixavam as suas casas e iam morar em guetos. E a palavra que era constante, né, dessa forma comunista de agir de Adolf Hitler, era que eles sempre usavam para o seu bem. É para o seu bem que nós estamos fazendo isso, é para o seu bem. Então eles iam conduzindo as pessoas, não sabiam para onde estavam indo, mas a palavra que existia era para o seu bem. Não se preocupe, é para o seu bem. Após 3 anos, essas famílias elas eram retiradas, né? Primeiro elas foram conduzidas para esses guetos, elas eram retiradas elas foram retiradas desses guetos depois de 3 anos, e eram levadas por trens de carga e conduzidas para os campos de extermínio, né? E o campo de extermínio que ficou mais conhecido devido às execuções era o campo de concentração mais temido que existia. Existiam 3 campos de concentração, que era o Treblinka e o Sobego, mas o mais temido era o campo de concentração de Auschwitz. As execuções eram acontecidas principalmente em câmeras de gás. Não sei se vocês já acompanharam os documentários que falam sobre o Holocausto. Eles tiveram o trabalho de construir tipo caminhonetes furgões, todas fechadas, em que os escapamentos dos automóveis que eram movidos a diesel, eles eram voltados para essas caixas onde eram conduzidas as pessoas dentro, né, para esse baú. Então toda a fumaça que saía do escapamento do carro ia para dentro desse ambiente ou dessa caixa fechada onde as pessoas eram locomovidas. Aí havia essa logística, sempre com a fala: não se preocupe, é para o seu bem. E essas pessoas entravam nesses carros, e quando esses carros começavam a caminhar, começavam a se direcionar, a fumaça do escapamento matavam essas pessoas asfixiadas, né? Dentro e fora dos campos de concentrações, foi uma quantidade de mais ou menos 8 milhões de pessoas que morreram nos campos de concentração. E nesses 11 milhões, 6 milhões eram judeus. E então, a palavra que ecoava nesse momento, nesse momento que o povo judeu vivia, era: aonde está, diante dessa atrocidade, a palavra que era sempre falada é: aonde estava Deus em Auschwitz? Aonde estava Deus em Auschwitz?
Porque o povo judeu, como nós sabemos, é um povo monoteísta e tem como Deus o Deus único que nós conhecemos, que é o Deus de Israel. Então, diante dessas atrocidades, a pergunta era: onde estava Deus em Auschwitz? Pensadores e teólogos literários, eles traziam essas questões. E aí, onde é que está o Deus de Israel nesse momento onde tantas pessoas são executadas, são mortas, são privadas do direito de viver, de comer, privadas das suas necessidades mais básicas? Onde é que estava Deus em Auschwitz? E nessa época, o pensamento que se tinha era, porque nessa época na Alemanha, a maior religião que existia lá era o cristianismo católico e protestante. Era a maior religião que existia na época. Então os pensadores diziam o seguinte: estamos vivendo em um período pós-cristianismo, isto é, sem espaço para o pensamento religioso. O cristianismo era a maior religião da Europa naquela época. Então existia sempre essa fala: onde é que está Deus em Auschwitz? E a pergunta que sempre surgia, tanto dos ateus como dos crentes que acreditavam em Deus, era: por que Deus, ou a ideia de Deus, não foi embora? Mesmo vivendo essa situação, esse momento de pressão, de morte, cheiro de morte, num povo que tinha Deus como o Deus de Israel, que cuidava e supria todas as suas necessidades, aonde estava Deus naquele momento? Porque a crença, mesmo diante de tudo isso, a ideia de Deus ela não ia embora. A crença da divindade persistia a ficar, apesar de se ter essa enorme chacina. A crença de Deus ela permanecia. A crença de que existia um Deus, mesmo com o momento que eles estavam vivendo, não sumia. A ideia de Deus ela persistia. E teve uma fala de um fuzileiro, né? Diante desse ambiente de Deus existir, de Deus não existir, um fuzileiro ele disse assim: se Deus estava ou não em Auschwitz, eu não sei, mas que ele continua vivo depois disso, isso ele continua. Então, mesmo diante da tristeza e do holocausto e da morte, a ideia de Deus não deixou de existir em Auschwitz. E o que os judeus... E aí veio a ideia: o que os judeus teriam a dizer, judeus que viveram dentro de Auschwitz, que viveram o holocausto em Auschwitz? Não pensadores e pessoas que davam as suas opiniões com relação ao que o povo estava vivendo lá em Auschwitz, mas as pessoas que estavam e sobreviveram ao holocausto. E em 1980 foi feita uma pesquisa sobre Deus e o holocausto, onde foi ouvida a voz dos sobreviventes, das testemunhas oculares do drama vivido. Ou seja, as pessoas que viveram esse drama foram ouvidas e tiveram a oportunidade de falar o que viveram lá em Auschwitz, nos campos de concentração. Nessa pesquisa foi constatado que a fé foi abalada. A fé dos judeus, houve um abalo. Mas as notícias que existiam era que a fé havia sido abalada, mas o Deus de Israel
não havia sido deixado de lado. Eles começaram a enxergar e entender Deus com uma outra perspectiva. O entendimento deles a respeito de Deus é como se eles tivessem amadurecido. Eles amadureceram por conta desse período de estresse, morte, perda, sofrimento. Eles amadureceram. Então, a percepção e a visão que eles tinham de Deus, a partir daquele momento vivido, amadureceu. Eles começaram a entender Deus de uma forma diferente. É como Jó disse em certa ocasião: eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Hoje os meus olhos podem ouvir. Eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem ouvir. Então, como eu já disse, muitos mudaram as suas concepções sobre Deus, mas não a sua crença nele. E aí vem a pergunta: e o que fez com que a crença nesse Deus não fosse abalada? O que fez com que a crença desses judeus com relação a Deus não foi deixada de lado? O que fez com que esse momento de extrema dificuldade e estresse, o que fez com que isso fosse um combustível para que eles continuassem acreditando no Deus de Israel? Foi constatado que o que fez com que essas pessoas, o que fez com que esses judeus continuassem adiante foi o relacionamento que eles tinham, relacionamento pessoal que eles tinham com Deus. Não a experiência coletiva, mas a experiência pessoal que cada um deles havia adquirido durante as suas vidas com Deus. Porque Deus nos proporciona isso. Um culto coletivo, onde nós nos encontramos num templo para adorar a Deus, conversar, ouvir as palavras sobre Ele. Mas existe o culto pessoal, aquele culto onde você entra no seu quarto, conversa com Ele em oração e Ele fala com você ou não fala com você. Mas esse culto pessoal é o que trouxe combustível. Não era o culto tão somente das sinagogas, mas o culto pessoal que trouxe combustível ao povo judeu para que continuassem adiante. E esse culto pessoal ao Criador, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, foi só... as experiências foram só fazendo com que esse povo fosse seguindo adiante, mesmo diante das situações difíceis que eles haviam vivido. E aí nós nos deparamos com as Escrituras, que tem a palavra, que tem a resposta para as questões da vida. E aí nós lemos lá em Romanos capítulo 5, como nós já vimos, e eu volto a repetir: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E de novo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo escreve: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo traz aqui uma percepção de necessidade para mim muito profunda. Paulo diz: perseverem na oração.
E quando nós falamos perseverança em oração, a primeira coisa que nos vem à mente é: eu persevero em oração quando eu preciso a resposta, ou eu preciso de um milagre, que alguma coisa aconteça diante das minhas limitações, porque eu não sei de nada, mas Deus ele sabe tudo. A oração é isso. Eu oro porque eu não sei nada e oro a um Deus que sabe de tudo, né? Esse é o verdadeiro sentido da oração. Nós oramos porque não sabemos nada, mas o nosso Deus sabe de todas as questões da vida. Quando, na verdade, quando Paulo fala perseverem na oração, está relacionado primeiramente a mim mesmo, essa minha necessidade de entrar no meu quarto, onde quer que eu esteja, orar a Deus com relação à minha necessidade em estar em comunhão com Ele. Não está tão somente vinculada a alguma coisa que eu precise em oração, com relação a alguma coisa que eu preciso adquirir, né, uma cura, mas com relação à minha alma e o meu espírito. E isso nós chamamos de relação, o nosso relacionamento com Deus. O que vai nos trazer estrutura, o que vai nos fazer seguir adiante, são as experiências pessoais que nós temos com Deus. Não é movimento, não é barulho, não é show gospel. O que vai nos trazer estrutura para seguirmos adiante no momento da adversidade é o meu relacionamento com Ele. Não se engane. O barulho, o movimento, o show vai passar, né? E a realidade está aí para ser vivida. Tudo isso vai passar. Aí você entra na sua casa, no seu ambiente familiar, e as coisas continuam, né? Agora, o meu relacionamento pessoal é que vai ditar como é que eu vou passar por esses momentos de pressão, dificuldade e adversidade. É no momento do meu relacionamento pessoal com Deus. E aí, falando em oração e já concluindo, falando sobre pedido de oração, sobre alguma coisa que eu necessito. E aí eu venho, como eu disse, os momentos vividos, as experiências que nós vivemos durante esse momento que estamos vivendo agora, o mundo está vivendo. Eu começo a olhar a vida, olhar Deus, a Cristo, seu Filho, de uma forma toda especial. E o que pensar sobre essas coisas que estão acontecendo? Da mesma forma que irmãos em Cristo, pessoas que não são irmãos em Cristo, que não têm até mesmo uma religião, são ateus, pessoas que às vezes nós olhamos e falamos assim: essa pessoa não merece viver. Muito pessoa desprezível, né? E aí essa pessoa pega um Covid, passa por esse momento, tem vida, volta à sociedade, e outras pessoas que são boas, né? Que mereciam viver mais, durante muito mais tempo, e se vão. O que pensar com tudo isso? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o meu Redentor vive e que um dia, em que todas as coisas ficarão nítidas, transparentes para cada um de nós. A Bíblia fala de que existe um justo juiz, e para que exista um juiz é preciso alguma coisa a ser julgada, e ele vai julgar, o justo juiz. Nós vamos entender muitas coisas sobre a vida, tudo vai ficar claro e limpa aos nossos olhos. O que eu sei hoje é que existe uma autoridade suprema
que coordena todas as coisas, o universo, a natureza, a criação a qual eu faço parte dela, e as decisões eu respeito. Só isso. Tem uma canção que eu gosto muito, que o título dela é Ninguém Explica Deus. Nem o teólogo e nem o judeu explica Deus. Ele é inexplicável. Não existe como explicar Deus. Não tem como você colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer assim, Deus é isso. Ele é inexplicável. E é por isso que eu acho ele tão belo, tão lindo, e é por isso que eu o amo. E eu sigo adiante. Mesmo, às vezes, o questionando, por não entender algumas coisas. Nós precisamos ser sinceros em dizer que existem situações em que vivemos na vida que não existem explicações, mas precisamos seguir adiante. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, uma passagem que eu acho muito bonita, que fala sobre o amor, né? 1 Coríntios, primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E ele diz assim: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Reflexo obscuro no espelho, porque na época o espelho era um bronze polido, mas a aparência ficava meio opaca ainda, não era como o espelho que nós temos hoje. Como em espelho, mas então, vou ler de novo do início. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Algumas questões não são respondidas e nós só vamos entender, como já disse, naquele dia onde todas as coisas vão ficar nítidas. Nós vamos entender. Vai ser uma explosão de... Não tem como explicar. Não há como explicar como vai ser esse momento. Tentar explicar como vai ser esse momento. E o que nós precisamos entender, irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, conforme as nossas orações, de que forma estamos fazendo as nossas orações, é que Deus ele não tem filho predileto. Uns morrem, outros não morrem, mas não existem filhos prediletos. O que existe, na verdade, são pessoas que tomam as suas decisões erradas na vida e sofrem as consequências pelas decisões erradas que tomam. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Deus nos ama da mesma forma. Sofremos prejuízos e danos por escolhas que nós fazemos. Mas Deus, ele nos ama de uma forma igual. E ele não tem filho predileto, né? Ele não tem filho predileto. O que Deus tem e o que nós precisamos buscar em Deus sempre e entender. Hoje, para mim ficou claro, nítido o significado da palavra graça de Deus. Estou aqui com vocês, estou aqui conversando com vocês, na minha casa, junto da minha família, da minha filha e da minha esposa, todos nós com saúde, graças ao favor de Deus. A minha oração hoje é: Senhor, guarde a minha família pela Tua infinita graça e todos aqueles que precisam também, Senhor, que estão agora nesse exato momento orando e pedindo ao Senhor que os guarde, porque hoje estamos todos no mesmo barco. Não existem privilegiados. O que existe hoje, e para mim mais nítido e transparente como nunca houve na minha vida cristã, é o sentimento de graça de Deus, favor de Deus. Entender que eu posso sair da minha casa hoje e pegar esse vírus
Covid e morrer. E se isso não acontece ou não aconteceu ainda, eu sou grato a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu não sei explicar o porquê de tudo isso, mas o que eu posso fazer é te agradecer. E eu quero deixar um versículo aqui no final, um versículo muito bonito de Hebreus, que fala muito profundamente sobre isso, que é em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graça é o que nós precisamos. Graça de Deus. Favor, Senhor. Muito obrigado. Eu sou grato ao Senhor, porque a minha família não foi acometida por esse vírus. Obrigado, Senhor. E eu peço por aqueles que correm esse risco, porque estamos todos no mesmo barco. A minha oração é que essa meditação tenha ajudado a você. A minha oração é que ela possa ajudar ou possa alcançar outras pessoas que estejam precisando de uma meditação que nos traga, coloque os nossos pés no chão sobre a realidade dessa vida em que vivemos. A vida é assim. E Eclesiastes diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Estamos vivendo esse momento. E o que vamos fazer com ele cabe a cada um de nós. Sermos pessoas melhores ou continuarmos sendo as pessoas arrogantes e desprezíveis ou indiferentes com as outras pessoas. É o que nós vamos fazer com tudo isso que nós temos aprendido, com essas tristezas, perdas de amigos, perdas de familiares, o que tem trazido experiência. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver os nossos dias. Que cada um de nós possamos sermos melhores amanhã do que nós fomos hoje. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus os guarde e livre vocês de todo mal. Busquem, peçam a Deus a sua graça, o seu favor, e agradeçam a Ele todos os dias por poder respirar, por poder ter vida, por poder estarmos aqui hoje conversando. Lembrando que nós estamos de passagem nessa vida. O que está reservado para nós é o que a Bíblia diz, que aquilo que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram e não passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus abençoe, irmãos. Eu quero orar com vocês. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, louvar o teu nome. Nós estamos aqui em oração pelo intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos dá acesso à tua presença, Senhor. Obrigado. Obrigado, porque nós sabemos que não existe uma oração que o Senhor não possa ouvir. Todas as orações são ouvidas. O Senhor não tem filho predileto, Senhor. O Senhor, não existe um lugar onde não possa estar. O Senhor ouve todas as orações e o Senhor está contido no Senhor a sua vontade soberana, que por conta das nossas limitações não entendemos, mas haverá um dia em que nós entenderemos todas as coisas. E o teu Espírito Santo nos consola, nos conforta e nos conduz nessa vida em que vivemos aqui, para continuarmos confiantes, esperançosos no Senhor,
nos permitindo crescer no Senhor e temos o privilégio de um relacionamento com o Senhor. Relacionamento esse que nos traz refrigério, nos traz paz, que sobrepassa todo entendimento. Obrigado, Senhor. Te agradeço pelas mães, te agradeço, Senhor, e novamente te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo console os corações de todos aqueles que perderam familiares, amigos, em especial no dia de hoje, que perderam as suas mães. Meu Pai, que dor a perda de uma mãe, a perda de um pai. Eu já passei por essa experiência e sei o quanto é doloroso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que continue nos guardando. Nós somos carentes e necessitados do Teu favor, Senhor, e da Tua graça. E te agradeço por poder estar aqui em mais essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos, pela Igreja Batista Canaã, pelo pastor Marcelo, pela Mércia, pelo Marcelinho, pela Isabelle. Obrigado por essa família, Senhor, que tem nos conduzido, tem nos orientado, temos aprendido a cada dia os amar. Obrigado pelo pastor Marcelo, que tem sido o nosso orientador, o nosso condutor na Tua palavra, nos auxiliando, nos ajudando. Continue dando a ele sabedoria, Senhor, para conduzir a Tua igreja aqui na terra, no momento tão crítico e tão delicado em que estamos vivendo. Continue dando saúde a eles, a toda a nossa igreja. Te agradecemos, porque já tem data prevista para o reinício dos cultos presenciais. Que maravilha podemos nos encontrar, Senhor. É muito bom. Podemos olhar nos olhos, dar um toque, que seja um toque nas mãos, mas podemos olhar no rosto um dos outros, Senhor. Obrigado. Meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que nos guarde e nos livre de todo mal. Amém.